Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós vimos quais são os principais tipos de demanda que envolvem a revisão de contratos de conta corrente, de cheque especial, de conta especial. Quais são esses tipos de demanda? Prestação de contas, que nós vimos na aula passada, revisionais de contratos bancários, embargos à execução e cumprimento de sentença. Na aula de hoje, nós falaremos de revisionais de contratos bancários. Vamos lá? Muito bem. Quais são os pontos mais discutidos nesse tipo de ação? Primeiro, contrato de adesão. Segundo, prática de anatocismo. Terceiro, juros excessivos. Quarto, cumulação de encargos. E quinto, cobrança de tarifas. Nós veremos agora na sequência quais são as principais reclamações que fazem para cada um desses 5 tipos de pontos que são abordados nessas ações revisionais de contratos de conta corrente. Vamos lá? Muito bem. Contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Tá? A grande maioria dos contratos relativos a contas correntes, a limite de crédito em conta corrente, são efetuados através de contratos de adesão. Algumas instituições financeiras formalizam esse limite e as cláusulas contratuais através de cédulas de crédito bancário. Ou seja, não existe uma padronização total para esse tipo de contratação. Cada banco tem seu estilo, mas não foge muito disso. Ou é contrato de adesão, ou é cédula de crédito bancário relativa ao limite de crédito concedido em conta corrente. Vale lembrar para vocês que nós, peritos, não devemos discutir qualquer ponto relativo à aplicabilidade ou não de um contrato de adesão, certo? Nós devemos tão somente verificar se o banco conseguiu provar que foi feita a adesão a tal contrato, no qual estarão estipuladas todas as cláusulas que regem a relação financeira entre as partes, certo? Ou seja, é contrato de adesão, por mais que de repente a parte autora diz que é ilegal, que é isso, que é aquilo, não cabe a você, perito, dizer se isso é certo ou errado. Para isso que existe o juiz, ele que irá julgar essa questão. Por tratar-se de uma questão meritória, irá verificar a legalidade do contrato de adesão, etc. Nós temos que verificar a parte técnica relativa a esse contrato. Devemos verificar se ele foi operacionalizado de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com as cláusulas contratuais que estão ali pactuadas. Ok? E vamos lá. Anatocismo. O que é anatocismo, gente? Existe uma grande confusão quando se fala na maledita prática do anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros. Anatocismo é isso. Anatocismo ocorre quando se inclui algum encargo, algum juro na base de cálculo. Tá? E nós não podemos, muitas vezes, as partes que ingressam com esse tipo de ação, elas confundem a simples cobrança de juros com a prática de anatocismo. O simples fato do banco cobrar, debitar na conta corrente os encargos relativos ao limite de crédito que foi concedido, foi disponibilizado na conta corrente, isso não quer dizer, não significa que isso é capitalização de juros. Tá? Uma coisa é exigir os encargos na periodicidade contratada, que nos casos de contratos de conta corrente é mensal, ou seja, os juros são sempre cobrados em bases mensais. Cobrados. Eles podem até mesmo ser calculados em bases diárias, como nós veremos mais para frente nesse curso, tá? Mas a outra coisa é cobrar juros capitalizados, ou seja, cobrar juros em cima de juros. Mas vejamos quais são as principais definições acerca desse assunto. Muito bem, capitalização. Se vocês procurarem definições em dicionários, em livros de matemática financeira, vocês verificarão que capitalização é o ato ou efeito de capitalizar, ou seja, adicionar juros ao capital, certo? Os juros, o que é? Nada mais é do que a remuneração pelo capital que foi disponibilizado. No caso da conta corrente, o banco, a instituição financeira,
disponibilizou um certo capital para que seu cliente utilizasse na forma que bem queira, né? E foi remunerado para isso, é a remuneração do capital, certo? Quando você faz um investimento, o banco toma o seu dinheiro, ele utiliza esse dinheiro da mesma forma e paga para você juros sobre o capital que você emprestou para o banco, ok? Basicamente, gente, capitalizar é apurar a remuneração sobre o capital aplicado e utilizado, como eu acabei de discorrer para vocês. Anatocismo. O anatocismo ele ocorre quando os juros, ou seja, os encargos, eles são calculados sobre os próprios juros devidos, certo? Você tem uma base de cálculo sobre a qual você irá aplicar os juros que foram contratados, e nessa base de cálculo existe um valor, uma parte dessa base de cálculo que se refere a juros, ou seja, você não estará cobrando juros apenas sobre o principal que foi emprestado, mas também sobre juros que estão agregados naquele saldo devedor, ok? Ou seja, o anatocismo ocorre quando os juros são incluídos na própria base de cálculo dos juros a serem apurados nos períodos subsequentes. Ok? Ficou claro? Muito bem, vamos lá. Capitalização de juros em contratos de conta corrente. Vejamos agora como isso acontece. Eu tenho meu posicionamento técnico, certo? Muitas vezes haverá discordância de posicionamento técnico entre o seu posicionamento técnico como perito e o posicionamento das partes, seja a parte autora, seja a instituição financeira ré, ou vice-versa, né? Porque existe também a possibilidade de ocorrer revisão de contratos de conta corrente em ações monitórias, que antecedem as ações de execução de saldos devedores, ok? Mas isso vamos ver mais para frente. Eu estou acabando dando um spoiler do que nós veremos mais para frente. Pois bem, contratos de conta corrente. A capitalização de juros em contratos de conta corrente ocorre apenas nas situações em que, quando de sua exigibilidade, quando do débito, não há saldo credor ou depósitos suficientes para a cobertura integral dos juros que estão sendo exigidos na conta corrente, ok? A influência desses juros, ela se dá somente durante o prazo, ou seja, o número de dias entre o referido débito, entre o débito dos juros, né, e a ocorrência de depósitos ou créditos suficientes para a cobertura integral dos juros debitados. Ou seja, digamos que uma conta corrente estava com saldo devedor digamos, no dia 30, último dia de um determinado mês. Ok. Foram cobrados juros sobre esse mês, no próprio dia 30 ou no dia 1º, certo? E a conta continuou devedora até o dia 5, digamos. Não houve nenhuma alteração e daí no dia 5 foi feito um depósito, certo? Que foi maior do que os juros que haviam sido debitados, podendo ou cobrir o saldo devedor integralmente ou cobrir integralmente o valor dos juros que foram incluídos na base de cálculo dos encargos. Ok? Então, ou seja, qual foi o impacto da capitalização de juros, do anatocismo nesse caso? Ou seja, a capitalização de juros ocorreu durante o prazo de 5 dias, nos quais não havia saldo credor ou depósitos suficientes para, digamos, realmente quitar o valor dos encargos que foram debitados no final do mês anterior. Ok? Ficou claro? Vamos lá. Juros excessivos. Isso é bastante comum. Vocês enfrentarão pegarão muitos processos em que as partes autoras alegam que os bancos cobraram juros excessivos, cobraram juros acima da taxa média de mercado. Ainda existem alguns poucos advogados que tentam impor a limitação dos juros a 12% ao ano, ou seja, a prática da usura, o que não existe mais, não é reconhecido mais já faz bastante tempo, certo? Não cabe a nós, peritos, opinarmos se os juros cobrados foram excessivos ou não, tá? Nós, peritos, devemos tão somente apontar se ocorreu cobrança de juros acima ou abaixo da taxa média de juros praticada pelo mercado, ou seja, comparar
os juros que foram cobrados pela instituição financeira com aqueles que são divulgados pelo Bacen para contratos de conta corrente, pessoa física ou pessoa jurídica, dependendo do caso. O magistrado é quem determinará, quando da prolação da sentença, se tais cobranças de juros foram excessivas ou não. Tá? Isso é um negócio que não existe um padrão, certo? Eu, nesses mais de 8 anos atuando como perito, eu já vi diversos juízes que, se eu, como perito, indiquei que, na média, vejam bem, na média, os juros praticados pela instituição financeira foram superiores à taxa média de juros divulgada pelo Bacen, o juiz, o magistrado, simplesmente estipulou que, nos meses em que tal cobrança foi efetuada acima da taxa média de mercado, limite a taxa média de mercado. E, nos meses que a taxa média de mercado foi superior à taxa praticada pelo banco, aplique a taxa praticada pelo banco. Ficou claro, gente? É uma questão bem simples, tá? Não cabe a nós afirmarmos que os juros foram excessivos. Essa é função do magistrado. Quem tem que trabalhar em cima disso são os advogados das partes e, posteriormente, a apreciação será feita pelo douto juízo. Ok? Cumulação de encargos. O que é acumulação de encargos? As partes argumentam que ocorre cobrança cumulativa de encargos quando do atraso no pagamento dos juros de conta corrente, juros sobre o limite de crédito conta corrente, acumulação de comissão de permanência, multa, juros de mora. Normalmente, certo? Normalmente vocês não verificarão esses tipos de cobrança em contratos de conta corrente. Se não me engano, nesses mais de 8 anos, apenas em uma perícia que eu fiz, eu realmente identifiquei que a instituição financeira cobrou juros moratórios sobre o atraso no pagamento dos juros. Tá? Mas, caso isso ocorra, é possível validar se estava previsto, seja no contrato de adesão, seja na cédula de crédito bancário ou contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente, se haviam condições estipulando a cobrança de encargos por inadimplimento dos juros. Ou seja, não se é cobrado encargos de inadimplimento pelo, digamos, pelo não pagamento do principal, que o principal é justamente a base de cálculo para os juros que são cobrados pelo limite de crédito. Ok? Ficou claro? Eu sei que às vezes eu me estendo um pouco na resposta, mas caso vocês tenham dúvida, tenho certeza que eu sempre estarei à disposição para atendê-los. Entretanto, gente, para que vocês possam validar isso adequadamente, será necessário obter o detalhamento desses valores que foram cobrados em função do atraso dos juros no contrato de conta corrente. Ou seja, tudo bem, o banco pode cobrar isso separadamente, cobrar comissão de permanência, multa, juros de mora, etc. Mas, se eventualmente ele cobrar sobre uma única rúbrica, ou seja, encargos de inadimplimento, e no contrato estiver estipulado que existem 3 formas de remuneração, de penalidade pelo atraso no pagamento de juros, vocês não saberão verificar, não conseguirão validar se o contrato foi cumprido. Por quê? Vocês precisam saber quanto foi cobrado de multa, quanto foi cobrado de comissão de permanência e quanto foi cobrado de juros de mora, certo? Então, temos sempre que observar isso, ok? Muito bem, cobrança de tarifas. Isso é uma questão que não tem, 100% das vezes, sempre as partes alegam que lhes foram cobradas tarifas e taxas bancárias sem que houvesse a contratação ou aprovação. Muitas vezes, as partes autoras requerem que seja demonstrada a aprovação para cada débito realizado em sua conta corrente. Tá? Mas isso, tudo bem, as partes podem pedir, nós devemos verificar se existe essa autorização, seja através do contrato de abertura de conta corrente, que é aonde, em 100% dos casos, existem cláusulas determinando as formas relativas à cobrança de encargos por serviços eventualmente prestados pela instituição financeira. Tá? O perito ele deve identificar essas
cláusulas contratuais, bem como avaliar se as cobranças que foram efetuadas em conta corrente foram devidamente identificadas, ou seja, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Lembre, o banco pode cobrar taxas e tarifas em conta corrente. Logicamente, isso tem que estar contratado, como eu disse, deve estar no contrato da abertura da conta corrente, proposta de abertura da conta corrente, certo? E cada cobrança ela deve ser claramente identificada nos extratos, de forma que o correntista consiga saber o que ele está pagando. Ah, tudo bem, estou aqui pagando pelo talão de cheque que o banco me enviou. Ah, aqui eu estou pagando porque eu tirei extratos acima do limite de extratos no mês. Ah, estou pagando a mensalidade de minha conta corrente, que já faz vários anos os bancos não cobram as tarifas por serviço prestado, mas sim eles cobram um pacote de tarifas e, caso o correntista exceda o número máximo de transações que é coberta por estas tarifas, por essa mensalidade, daí sim ele paga alguma tarifa adicional. Mas hoje, acredito, quase 100% dos bancos, eles cobram como tarifas apenas a mensalidade da conta corrente, ou seja, o pacote de tarifas. Muito bem, para que fique mais claro, eu vou utilizar como exemplo para vocês um caso real que aconteceu comigo, uma perícia que eu elaborei, eu acho que uns 6, 7 anos atrás, para que vocês consigam identificar em cada uma das fases, desde a petição inicial até a sentença, como tudo ocorre, como são colocados esses pedidos, como são contestados esses pedidos e assim por diante. Vamos lá? Eu vou trocar a tela aqui, para que fique, vocês me verão pequenininho aqui no canto da tela. Vamos lá. Contrato de adesão e seus efeitos jurídicos. Ou seja, esse daqui é o que eu falei. A parte está alegando que houve uma lesão aos seus direitos porque o banco se utilizou de um contrato de adesão para conceder o limite de crédito em conta corrente, certo? Então vamos ver aqui o que eles estão dizendo. No que tange aos contratos de adesão, é claro especificar que todos os contratos devem ser revistos quando tornarem-se excessivamente onerosos e ainda que as cláusulas abusivas devem ser desconsideradas pelo consumidor. O requerente, tal como seus pares, tem a sensação de impotência diante do poder econômico, devido ao fato das grandes instituições comerciais praticam cada vez mais abusos sem qualquer punição e, a contrário, senso cada vez mais protegidas. Os cidadãos mantêm-se quase sempre inerte frente aos prejuízos que sofrem. Ou seja, as partes, isso aí sempre, pode ter certeza, sempre vocês encontrarão algo parecido com isso na petição inicial. Lembre, vocês não basta vocês responderem aos quesitos, vocês têm que entender quais foram os pedidos iniciais, de forma que vocês possam apreciar de forma técnica se a conta corrente, o limite de crédito em conta corrente foi devidamente operacionalizado. Muito bem, vejamos aqui o que a parte alega. Ela diz que nos contratos de adesão a supressão de autonomia de vontade é inconteste, certo? Aqui ela apresenta um exemplo, tá? De uma decisão prolatada por um magistrado, o doutor Arnaldo Rizardo, certo? O qual disse: os instrumentos são impressos e uniforme para todos os clientes, deixando apenas alguns claros para o preenchimento, destinados ao nome, à fixação de prazo, do valor mutuado, dos juros, das comissões e penalidades. Tá? E daí a parte alega que isso acaba incorrendo em diversas ilegalidades. Lembre que não dá para vocês, como peritos, apreciarem. Quem vai apreciar ilegalidade é o magistrado, certo? Então, aqui o primeiro ponto que eles contestam, que é o mesmo tipo de contrato para todos os clientes. E alegam que não houve possibilidade de participação do cliente na elaboração, digamos, da estipulação das cláusulas contratuais. Não me cabe aqui comentar se isso seria viável ou não, tá? Uma vez que o autor adere ao contrato, não é sequer facultado manifestar-se livremente em relação ao teor do contrato que o banco lhe impede. Mas, de qualquer forma,
na maioria desses casos, as partes acabam contestando esses contratos de adesão que muitas vezes efetivamente assinaram, que muitas vezes o banco conseguiu comprovar que o cliente aderiu a esse contrato. Então, se o cliente aderiu ao contrato, não cabe a você, perito, dizer não, isso não vale. Quem vai, mais uma vez, quem vai julgar isso é o magistrado. Pois bem, vejamos aqui, ó, segunda contestação. Nós falamos lá que uma delas era o contrato de adesão, a segunda é o anatocismo. Vejamos aqui o que a parte disse com relação à capitalização de juros. Vejam a definição que eles colocaram aqui na petição inicial, que é basicamente a definição que eu lhes passei agora há pouco a respeito de anatocismo. Da capitalização de juros. A capitalização de juros, ou anatocismo, é a incidência de juros sobre os juros acrescidos ao saldo devedor, porém não terem sido pagos. Não foram pagos por quê? Porque não havia saldo credor disponível. Saldo credor, eu digo, de propriedade do correntista na conta corrente. Assim, essa prática consiste em somar os juros obtidos ao capital para que sirva a esse resultado de base de cálculo a nova contabilização de juros. Ou seja, o impacto da capitalização de juros ocorrerá sempre no período subsequente. Vamos lá. Continua. Eles também falam que inexiste falta de previsão contratual expressa de capitalização de juros no contrato, certo? Eles dizem, a cobrança de juros capitalizados jamais poderia ocorrer dada a ausência de expressa previsão de sua cobrança no contrato originário de abertura de crédito em conta corrente. Nós veremos isso mais adiante, como isso funciona. E continua ainda contesta a periodicidade da capitalização de juros. Coloca, pois, no contrato de abertura de crédito em conta corrente, a falta de previsão da periodicidade de capitalização. Não foi expressamente pactuada entre a requerente e o banco requerido a periodicidade em que ocorreria a capitalização dos juros, se diária, mensal, semestral, anual, bienal, trienal. Vejam, gente, a parte autora está falando isso. Você, como perito, terá que verificar. Pô, ela está alegando isso, mas do ponto de vista técnico, ocorreu a contratação ou não? Se ocorreu, você, como perito, vai demonstrar aonde que isso foi pactuado e caberá ao juiz apreciar se esse pedido é válido ou não. Caso o banco não tenha conseguido comprovar, não tenha apresentado contratos, as respostas serão prejudicadas. E certamente a instituição também financeira também será prejudicada pela falta de embasamento documental em sua defesa. Juros excessivos. Vejamos aqui o que as partes normalmente colocam em seus pedidos iniciais. Tá? Fala que houveram várias cláusulas nulas, fala que os juros não foram demonstrados com clareza e, assim, em se evidenciando ter havido abusividade nas taxas de juros, haverá, data vênia, a necessidade do meritíssimo magistrado determinar sua adequação à ilegalidade. Veja o pedido que foi feito nesse caso. Fixando o INPC como fator de correção monetária, mais 0,5% de juros ao mês não capitalizados, por falta de previsão contratual, conforme o antigo Código Civil, e na renovação do contrato, em 2005, 1% ao mês não capitalizados. Falta previsão do período de capitalização, conforme atual Código Civil. Ou seja, alegou que os juros foram excessivos e que então a remuneração do saldo devedor deveria se dar. Nesse caso, até que a parte autora foi boazinha, porque ela falou em correção monetária pelo INPC, mais juros de 0,5% ao mês, na vigência do Código Civil antigo, e INPC mais juros reais de 1% ao mês após a vigência do novo Código Civil. Tá? Muitos pedidos, as partes pedem simplesmente que os juros sejam limitados a 1% ao mês, ou seja, para todo. As taxas de juros, elas já compreendem tanto a desvalorização da moeda, mais a remuneração pelo empréstimo concedido pela casa bancária. Tá? Então, você pedir juros de 1% ao mês é algo bastante complicado, digamos assim, até mesmo surreal.
Cobrança de taxas e tarifas. A reclamação das partes é sempre a mesma. Vocês, quando começarem a fazer esse tipo de trabalho revisional de contratos de conta corrente, de supercheque, vocês verão que, na totalidade das vezes, falarão que foram cobrados valores que não haviam sido contratados, tá? Então, nesse caso aqui, até um caso, eu vou citar o banco aqui porque esses códigos são bastante conhecidos. Esse trabalho em específico se refere a uma conta corrente havida no antigo Banco do Estado do Paraná, Banestado, que depois da incorporação, depois que houve sua, digamos, a sua liquidação e aquisição pelo Itaú, a conta passou a ser operacionalizada através do Banco Itaú. E naquele banco primário, ou seja, no Banestado, as cobranças eram efetuadas através de códigos. Alguns de vocês aí devem conhecer o código 62, que era o código utilizado para a cobrança de juros em conta corrente. Já devem ter ouvido do caso do Nhoque Banestado, que voltaremos a falar numa outra ocasião. Tá? Então, o que a parte autora pediu aqui? Tá? Falou, o banco requerido cobrou diversas taxas e tarifas ao longo de toda a relação contratual, sem que estas estejam previamente pactuadas. Assim, por não estarem expressamente previstas nos instrumentos contratuais, as tarifas indevidamente cobradas devem ser expurgadas, tais como cobrança indevida das rúbricas, códigos nos extratos de conta corrente do requerente, de número 60, 63, 64, 78, 79, 80 e 97. Eu, por experiência, eu já fiz, eu acho que quase 150 trabalhos relativos ao Banestado, tá? Desses códigos aqui, os que são efetivamente relativos à cobrança de tarifas são o 80 e o 97. Não lembro exatamente, mas os demais se referem a outros tipos de cobrança. E não, digamos, não me compete agora mencionar isso para vocês. Tá? Então, é isso. Gente. Veja, a parte está pedindo o quê? E você terá que avaliar. E caso o juiz julgue como pertinente, talvez você, na fase de liquidação de sentença, caso nomeado, terá que expurgar esses débitos da conta corrente, caso estipulado pelo doutor juízo, e recalcular toda a evolução do saldo dessa conta corrente. Ok? Muito bem. Contestação. Vocês, como peritos, não devem simplesmente se prender aos quesitos, certo? Não devem só olhar, digamos, o lado do autor. Não, vocês devem olhar também a contestação, porque ali vocês encontrarão muitos subsídios, até mesmo na hora de avaliar toda a documentação processual relativa ao contrato que está sendo demandado, ok? Então, aqui, o que o banco alegou nesse caso? Ele falou, a parte autora não especificou os lançamentos que considera duvidosos ou sequer o período em que ocorreram os débitos acerca dos quais busca esclarecimentos. Isso aqui não é uma questão técnica, ou seja, é uma alegação que cabe ao magistrado verificar. Trata-se aqui de petição inicial genérica padronizada que não satisfaz os requisitos de admissibilidade postos pelo artigo tal, fruto de uma onda de exercício abusivo do direito de ação que criou verdadeira indústria de demandas revisionais e de prestação de contas contra bancos. Fato este bem apreendido pelo mais recente entendimento do STJ a respeito da aplicação da sua súmula 259. Muito bem, aqui também está só discutindo questão legal por enquanto. É bom você saber disso, mas isso não lhe auxiliará na elaboração da prova pericial. Vamos lá, mais para frente. Dos lançamentos na conta Banestado, ou seja, aqui o banco vai falar um pouco daqueles débitos que foram contestados pela autora. A petição inicial sustenta que todos os lançamentos não foram autorizados ou não tiveram respaldo contratual, de forma que todos os débitos efetuados na conta corrente indicada devem ser restituídos. O pedido é improcedente. Primeiramente, toda informação contida nos extratos de conta corrente, seja por códigos numéricos, seja pela denominação do produto ou serviço, é cadastrada de acordo com os requisitos mínimos prescritos em normativas do Banco Central, Resolução 4021. Ademais, toda informação inserida no extrato tem a sua contrapartida em um serviço prestado ou produto à disposição do cliente.
Ou seja, você tem que verificar depois no extrato se efetivamente, lendo aquele extrato, você consegue visualizar, você consegue saber o que o correntista pagou, que tipo de serviço foi prestado. E tudo isso vai ser utilizado para que você faça a sua análise e proceda a dados técnicos para que o magistrado posteriormente efetue o julgamento. Ok? Cabe ressaltar que todos os lançamentos foram efetuados mediante autorização do correntista. Opa, tá, onde que está a autorização? Vocês terão que verificar isso. O banco falando isso, ele tem que provar, ele tem que provar. Como que ele vai provar isso? Através do contrato, certo? O contrato de abertura de conta corrente, através das cláusulas que estipulam todas as cobranças de taxas por serviços bancários. Os códigos descritos são referentes a operações realizadas pelo titular para a gestão de seus recursos ou serviços contratados por meio dos canais disponibilizados pelo banco. Agora estou lembrando, até algum daqueles códigos ali, não lembro exatamente se o 78, o 63 eu sei que era um código utilizado para pagamentos em boca de caixa, ou seja, o cliente, veja, conta do Banestar da década de 90, década de 80, né? O cliente ia com uma conta, pagava na boca de caixa e era contabilizado pelo código 63, ou seja, é um débito relativo a pagamento de contas, certo? Muito bem, vejamos o que mais ocorre aqui. Da ilegalidade da cobrança de tarifas. Ó, veja, o banco está afirmando aqui que a cobrança de tarifas está expressamente prevista no contrato. Caberá a você, perito, verificar se isso é verdade, ou seja, se existe suporte documental para esta afirmação. Tá? Ó, a cobrança de tarifas, quando efetivamente contratadas, tem a natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor e consubstancia cobrança legítima, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que pode ser considerada ilegal e abusiva, o que não ocorreu no caso presente. Ou seja, mais uma vez, gente, vocês devem estar cansados, mas vocês não vão dizer se a cobrança foi indevida ou ilegal. Não, essa não é a função de vocês. Vocês vão verificar se houve a cobrança de tarifas sem contratação. Ou seja, vocês vão verificar se tem um contrato suportando tais cobranças lá na documentação processual. Ok? Que mais, gente? Contestação, capitalização de juros. Ó, está afirmando aqui a instituição financeira que afastar a capitalização dos juros em qualquer periodicidade contraria o artigo 4 do decreto 22626 de 33. Mais uma vez, você não vai avaliar a questão legal do que está sendo discutido, mas sim a questão técnica de capitalização de juros, que nós já falamos qual que é o embasamento técnico disso, ok? Dessa forma, deve ser indeferida qualquer pretensão no sentido de afastar a capitalização anual dos juros, admitindo-a conforme procedentes do STJ. Tá? Aqui até o banco falou em capitalização anual, tá? Vejam, capitalização anual não significa o que normalmente as partes requerem, que seja cobrado juros uma vez ao ano. Não. Capitalização anual significa que os juros se embutidos no saldo devedor, eles podem ser cobrados de forma capitalizada somente em periodicidade anual. Restituição do indébito. Aqui o banco fala também da incidência da taxa Selic após janeiro de 2003. Tá? Isso porque a parte autora pretende receber juros moratórios cumulados com correção monetária em período anterior a 11 de 1 de 2003, sobre ao eventual indébito que seja apurado. Tá? Então, esse foi mais um ponto colocado pela instituição financeira. Tá? O banco aqui pede que, caso seja apurado algum indébito em favor da parte autora, que ele seja atualizado através da taxa Selic após janeiro de 2003. Pois bem, vamos lá. Despacho saneador. Logicamente, após a contestação, houve a impugnação à contestação, a qual eu não coloquei aqui porque basicamente ela repete os mesmos argumentos da peça inicial. Nesse caso em específico, certo?
houve o despacho saneador e já prontamente a nomeação de perito para realizar a prova pericial, certo? Então aqui, ó, dou o processo por saneado, defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito Pedro Eugênio Peu de Oliveira Neto, CRC tal, endereço tal. Muito bem. Que mais? Ó? Com respaldo no artigo 355 do CPC, determino que o Banco Réu apresente no prazo de 30 dias os contratos firmados entre as partes referentes à abertura da conta corrente mencionada na inicial, bem como os extratos das movimentações referentes ao período de 21 de 1 de 2003 até o respectivo encerramento, sob as penas do artigo 359 do mesmo Códex, certo? E já estipulou no despacho saneador que, uma vez apresentadas essas provas documentais, as partes também acostassem aos autos suas petições com quesitos e, eventualmente, indicando seus assistentes técnicos, certo? E, após isso, encaminhar todos os documentos que foram apresentados pela instituição financeira ao perito, para que eu informasse no prazo de 5 dias se aceitava ou não o encargo e apresentasse minha proposta de honorários, certo? Estipulou aqui também que, cumprida a determinação, fosse intimada as partes, em especial a parte ré, para que efetuasse o pagamento dos honorários do perito em 5 dias, certo? Um ponto importante a observar aqui é que, nesse caso, foi concedida assistência judiciária à parte autora, certo? Dessa forma, o magistrado colocou: desde já advirto, ou seja, adverte a parte ré, o banco ré, que não estará obrigado a custear a perícia. Não obstante, em razão da inversão do ônus probatório, poderá vir a sofrer as consequências de sua contumácia. Proposta de honorários. Muito bem. Dentro do prazo que me foi concedido, eu apresentei minha proposta de honorários. Essa daqui é uma proposta já bastante antiga, no começo de minha atuação como perito, mas já desde aquele tempo eu demonstrava o que seria avaliado através dessa prova pericial. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, na análise prévia efetuada sobre os autos, verifica-se que, para execução dos trabalhos e subsequente resposta aos 31 quesitos apresentados pelas partes, será necessária análise documental referente a 20 anos de movimentação ocorrida na conta corrente de demanda. Vejam, aqui eu já dei uma dimensão da quantidade e complexidade do trabalho que será elaborado. Coloquei ainda, além disso, com base nos quesitos formulados pelas partes e pelo douto juízo, será necessária a realização de, no mínimo, 3 recálculos sobre tais movimentações, visando prover embasamento técnico acerca dos pontos controversos levantados, acerca dos pontos discutidos por ambas as partes. Nesse caso aqui, naquela época, eu utilizava como base para a elaboração de minhas propostas de honorários a tabela orientativa de honorários periciais emitida pelo SESCAP em 8 de novembro de 2010, certo? Essa tabela, ela estipulava que, para serviços de revisão de operações financeiras complexas, conta corrente, cheque especial, a faixa de honorários estaria entre R$ 2.910 e R$ 7.500. Como essa minha proposta, ela datava de 2014, logicamente que eu corrigi esses valores monetariamente, ou seja, essa tabela atualizada na data da proposta, ela ia de R$ 3.639 a R$ 9.378. Na sequência aqui, eu apresentei a minha proposta de honorários. Apreciadas todas essas variáveis, especialmente a complexidade e volume dos serviços a serem prestados, a constante confiança depositada por este juiz ou esse perito, e ainda as argumentações das partes no que tange às custas periciais, proponho como honorários a quantia de R$ 3.639, tá? E coloquei que tal valor é o valor mínimo aplicável em serviços periciais dessa modalidade em valores atualizados. Ou seja, eu já deixei bem claro, ó, veja bem, existe, eu vou revisar 20 anos de movimentação de conta corrente, eu vou ter que fazer no mínimo 3 recálculos, mas eu estou cobrando o valor mínimo dessa tabela atualizado até a data da proposta. Ou seja, é um valor factível. Ou seja, isso tornou difícil as partes contestarem
o valor que foi por mim aventado. O que aconteceu? A proposta de honorários foi acolhida. Aqui está a resposta do banco. Ó, o réu informa que concorda com a proposta de honorários periciais apresentada pelo senhor perito, no valor de R$ 3.639. Da mesma forma, a parte autora, ela colocou aqui, ó, o autor vem expor que não se opõe sobre o valor orçado, faça que tal incumbência de pagar perícia cabe ao réu, conforme saneador de evento número tal. Muito bem. Vejam, aqui não houve contestação de minha proposta de honorários. Para falar a verdade, eu acho que esse foi um dos poucos casos em que a minha proposta de honorários foi acolhida já na primeira vez, tá? Então, você deve tentar estipular seus honorários de uma forma justa, certo? Como eu fiz aqui. Veja, eu cumpri a tabela em valores atualizados. Então, por mais que o banco ou a parte autora tentassem encontrar argumentos para impugnar a minha proposta de honorários, isso seria bastante inviável. Então, fica aqui a dica para vocês. Cobrem seus honorários de maneira justa e considerando a real complexidade de tudo que vocês terão que realizar durante a feitura da prova pericial. Ok? Muito bem. Depois disso, houve a minha intimação, certo? Para que o banco depositou os valores, logicamente, e houve minha intimação para que eu comunicasse a data de início da prova pericial. Isso daqui ainda era na vigência do antigo Código de Processo Civil, certo? Então, era o artigo 431-A do CPC antigo, atualmente artigo 474 do CPC 2015. Então, coloquei aqui, ó. Em atendimento ao artigo 431-A do CPC, comunico que a realização dos exames e análises necessárias para a produção da prova pericial terá início às 9 horas do dia 3 de dezembro de 2014, no escritório cito a rua tal, cidade tal, estado do Paraná, logicamente, estando esse período também disponível através de contato do telefone tal e e-mail tal. Tá? E solicitei que as partes fossem comunicadas acerca do início dos trabalhos periciais. Aconteceu na sequência. Tudo bem, elaborei a prova pericial, tá? Isso daqui eu vou apresentar para vocês, até para que este vídeo não fique muito extenso, somente as minhas conclusões ao final do laudo pericial. Lembre, vocês têm que apresentar o objeto, o objetivo da perícia, a metodologia utilizada, responder todos os quesitos formulados pelo doutor juízo, pelas partes e eventualmente pelo Ministério Público e sempre apresentar as suas conclusões periciais, certo? Então, aqui, ó, considerações finais, conclusões. Esse é um padrão que eu utilizo. Padrão que eu digo, o formato inicial dele. A partir do segundo parágrafo, a resposta será de acordo com cada trabalho, logicamente. Né? Então, finalizada a análise do contrato em demanda e procedida a resposta aos quesitos propostos, passo a compilar as principais conclusões periciais obtidas com base no trabalho efetuado. Pois bem, no que concerne à contratação do limite de crédito na conta corrente de demanda, bem como taxas, tarifas e demais autorizações para lançamento da mesma, a análise foi prejudicada em virtude da não existência de comprovação de adesão do autor ao contrato juntado aos autos através da movimentação 38.6. Ou seja, a perícia verificou que efetivamente o contrato era de adesão, certo? O banco até juntou o contrato de adesão sem nenhuma assinatura do autor, sem nenhuma prova que pudesse fazer que a perícia afirmasse que o autor havia aderido àquelas cláusulas contratuais, ele juntou esse contrato à movimentação 38.6 dos autos, mas não demonstrou que o autor realmente acolheu, aceitou, aderiu a tal contrato. Ok? Continuando. Como resultado desse fato, as análises e conclusões ofertadas derivam da avaliação das movimentações documentadas nos extratos de conta corrente objeto deste labor pericial e de sua similaridade à praxe de mercado para a mesma modalidade de operação. O que isso significa? Como que eu, perito, sem ter um contrato ao qual foi comprovada a adesão por parte do autor, eu, logicamente, recorri aos extratos que foram acostados aos autos e verifiquei, através desses extratos, qual foi a taxa de juros praticada,
quais foram as tarifas debitadas, se houve outros argumentos contestados pelo autor que foram passíveis de identificação através de tais extratos. Esse foi o primeiro ponto, contrato de adesão, e também o último ponto, cobrança de taxas e tarifas não contratadas. Quanto ao anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, foi identificado sua ocorrência apenas nas situações em que a conta corrente em demanda não apresentava saldo credor ou depósitos suficientes para a cobertura integral dos juros debitados pelo banco réu, certo? Ou seja, este é o meu posicionamento técnico acerca de anatocismo. Para mim, como perito, a capitalização de juros, a prática de anatocismo, ocorre apenas nessas condições em contratos de conta corrente. E aqui eu indiquei também que o cenário, considerando a exclusão da cobrança de juros sobre juros, foi detalhado através do anexo 2 do laudo pericial. Muito bem. Eu ainda indiquei que as ocorrências de anatocismos identificadas por essa perícia podem ser verificadas no anexo 1 deste laudo pericial, no qual são apresentadas ainda informações relativas à cobrança de encargos identificadas através da leitura dos extratos de conta corrente juntado aos autos, tais como saldo final de cada período mensal, saldo devedor médio, valor dos encargos e taxa de juros praticadas pelo banco réu. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a grande maioria de informações referentes a toda a operação da conta corrente durante o período avaliado estão no anexo 1, certo? E ainda, com relação à ocorrência de débito sem previsão contratual, que foi um dos pontos contestados e que eu já havia apreciado no início das minhas conclusões, tá? Constatou-se que nem todos os lançamentos questionados possuem sua origem ou aplicação evidenciada através de históricos dos extratos de movimentação de conta corrente, bem como documentação juntada aos autos que comprove com certeza a existência de contrato ou ainda aprovação do correntista, ora autor dessa demanda para cobrança dos referidos débitos. Ou seja, gente, qual foi o trabalho do perito nesse caso? Qual foi o meu trabalho nesse caso? Nesses trabalhos específicos, eu sempre destacava todas as cobranças de taxa e tarifa num anexo específico e visualizava quais foram os históricos colocados nos extratos, se esses históricos eram genéricos ou se eles eram suficientes para que o correntista soubesse o que lhe foi cobrado, certo? Na sequência, eu coloquei que, nesse sentido, foram listados e atualizados os débitos relacionados pela parte requerente, identificados através da análise dos extratos de movimentação das contas correntes em demanda e acostados aos autos, cujos resultados são apresentados no anexo 4 desse laudo pericial, valendo enfatizar que não compete a esse perito avaliar o cabimento ou validade dos pedidos efetuados pela parte autora, certo? Isso daqui, por que eu coloquei esse parágrafo? Porque, se não me engano, a parte autora pediu para que eu listasse todos os débitos que foram realizados sobre aqueles códigos, né, e atualizasse eles monetariamente, acrescesse juros, etc. Beleza, o quesito não foi indeferido pelo juiz, então eu tive que atender, eu recebi honorários para isso, mas eu enfatizei que eu não estou dizendo que aquilo é o que deve ser eventualmente restituído à autora, né, ou seja, que caberá ao juiz apreciar se aquilo tem algum cabimento ou validade. Pois bem, conclusões periciais. E, finalmente, visando atender aos quesitos solicitados pelo doutor juiz e pelas partes, segue apresentada na sequência a sinopse dos valores apurados, segregados por autor. Ou seja, aqui eu coloquei como se fosse um resumo de todos os valores que eu apurei. Taxa de juros praticadas na conta corrente pelo agente financeiro, ou seja, o banco aplicou a taxa de 12,22, a taxa média do Bacen da série 3946 era 11,63, ou seja, a taxa praticada ela foi um pouco superior à taxa média Bacen praticada no mesmo período, certo? Coloquei aqui os demais anexos, tá? Das revisões que foram efetuadas em atendimento aos quesitos formulados pelas partes. Tá? Eu até me lembro muito bem desse magistrado, eu costumava visitá-lo de períodos em períodos, sei lá, a cada 3 meses, 6 meses, e ele falou para mim que gostava dessa forma que eu apresentava,
porque ele conseguia proferir uma sentença indo direto para as minhas conclusões periciais, certo? Vamos lá, ó, aqui, ó. Listei tudo, gente. Ou seja, vejam, você tem que facilitar a vida do juiz, certo? Não pensem que os juízes irão ler todas as 100 páginas, 200 páginas. Eu já entreguei laudos periciais de revisão de conta corrente, que tinham movimentações grandes, com mais de 1.500 páginas. Vocês acham que os juízes têm tempo suficiente para verificar página a página tudo isso? Não. Justamente devido a esse fato que vocês devem colocar quais foram as suas conclusões. E a partir delas, se o juiz precisar de mais detalhes, ele irá para a resposta dos quesitos, irá verificar com mais atenção os anexos periciais. Pois bem, gente, o que aconteceu nesse caso? As partes litigantes se manifestaram acerca do laudo pericial, mas o juiz não me solicitou, nesse caso, qualquer esclarecimento ou complementação da prova pericial. Porque até isso eu acho que foi algo bastante, digamos, incasual, certo? Porque normalmente as partes apresentam as suas manifestações, o perito é intimado, digamos, a se manifestar acerca de tais impugnações, certo? Caso ocorram, apontando tópico a tópico o que foi colocado sobre a visão técnica da parte e o que foi colocado pelo perito, para que o juiz decida qual das alegações é melhor fundamentada do ponto de vista técnico, certo? Vamos lá. Sentença. A sentença desse caso foi a seguinte: diante do exposto, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 269, inciso 1º do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade na cobrança dos débitos com Código 62 e condenar o réu a repetir em dobro os valores cobrados indevidamente. Sobre os valores a serem repetidos, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido. Declarar a ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas sem prévia contratação, bem como da cobrança de juros remuneratórios acima das taxas médias consideradas pelo Bacen e, consequentemente, condenar a parte ré na obrigação de repetir em favor dos autores os valores cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar de cada cobrança, e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Os valores devem ser repetidos, serão apurados em liquidação de sentença. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas e despesas processuais à razão de 70% para os réus e 20% para os autores. Vejam bem como o laudo pericial foi importante, certo? Ou seja, eu, como perito, indiquei, olha, foram cobrados os juros estavam em média acima da taxa média praticada pelo Bacen, houve cobrança de taxas e tarifas, mas não houve comprovação de que foi contratada pela parte autora a cobrança de juros pelo limite de crédito, a cobrança pelos serviços eventualmente prestados pelo banco réu. Vejam, nesse caso o banco perdeu por quê? Porque ele não comprovou que o autor aderiu ao contrato de adesão, ou seja, que o autor efetivamente teve ciência das cláusulas que foram pactuadas e concordou com elas, certo? Eu fiz diversos casos desse daqui, em algum deles o banco conseguiu comprovar a adesão e a decisão foi diferente, foi totalmente diferente, não foi favorável à parte autora. Então, vejam, eu fiz meu trabalho, certo? Eu, como perito, apresentei tudo aquilo que o juiz necessitava para prolatar a sentença e foi resolvido o litígio. Muito bem, o que mais que houve na sentença aqui? Ó? Com respaldo no artigo 20, houve aqui também, fixou os honorários advocatícios, também estipulou a divisão dos honorários advocatícios nos mesmos percentuais, 70% para os advogados da parte autora e 30% para os advogados da parte ré, certo? E o que aconteceu nesse caso, gente? Tá?
A prova pericial cumpriu o seu objetivo. Apresentou análise técnica fundamentada de forma imparcial e sem qualquer análise de ordem meritória ou legal. Ou seja, cumpriu a sua função. Ou seja, a nossa função como peritos é prover ao magistrado conhecimento que ele não tem em nossas áreas de especialidade. Ok? Mas na sequência, gente, certo? 4 anos depois, eu fui nomeado para realizar os cálculos de liquidação dessa sentença. E nós vamos aqui, daqui a 2 aulas, eu vou apresentar para vocês como efetuei a liquidação de sentença nesse caso. Ok? Pois bem, gente, por hoje é isso, certo? Espero que vocês tenham apreciado a aula e nos vemos para discutir o próximo tema.